Ok, então vamos começar a nossa aula, né? Nós temos hoje o tema Ministério Cristão, o Ministério de Ensino, e precisamos entender algumas coisas antes de iniciarmos nosso diálogo essa manhã. Quem recebeu a revistinha do aluno, né? A nossa lição hoje é a lição 7. Ela se encontra na página 34 da nossa revista. E para entendermos um pouco do Ministério Cristão, eu fiz um breve apanhado de resumo histórico, porque é necessário que sejam colocadas as bases, né, de onde surgiu a necessidade de ensinar e por que ensinar. Então, nossa revistinha ela dá 3 textos bíblicos como base. Nós vemos aí 2 Crônicas 17, do 1 ao 10, Neemias 8, de 1 ao 12, e Lucas 9, do 1 ao 6. E o texto áureo se encontra lá em Romanos 12, 7. É interessante que, nesse momento, possamos fazer a leitura bíblica desse texto, principalmente o 2 Crônicas 17, para a gente poder ter uma noção do que vamos tratar essa manhã. Então, se você puder abrir sua Bíblia comigo, lá em 2 Crônicas, capítulo 17, leremos do verso 1 ao 10. Segunda Crônicas 17, verso 1 ao 10. Passamos a ler assim a palavra do nosso Deus. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha ordenado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Balaíns. Antes procurou a Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reinado nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glórias em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No terceiro ano de seu reinado, enviou ele os seus príncipes Belrail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiranote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias, e com estes levitas os sacerdotes Elisamar e Jeroão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Então, nesse primeiro texto, a gente vai analisar a divisão de Israel em 2 reinos, né? Observe que no reino do rei Roboão, ele conseguiu dividir o reino em 2 reinos, né? O reino do norte, o reino de Israel, dividido em 10 tribos, com capital em Samaria, que futuramente passou a se chamar Reino de Samaria, e o reino de Judá, o reino do sul, com 2 tribos, né? Judá e Benjamim, onde a capital era Jerusalém e também uma das cidades de destaque era Belém. E futuramente ficou conhecido como Reino da Judéia. O que aconteceu antes dessa divisão é que o reino de Israel ele foi reinado, né? Teve o reinado de 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Então era um reino único, né? A qual as pessoas serviam a Deus, seguiam os mandamentos do Senhor, mas com a gestão, podemos dizer assim, de Roboão, esse reino foi dividido em 2 reinos. E o que nós acabamos de ler
vai estar justamente marcado com essa divisão, né? Por conta dessa divisão, o povo perdeu o ensino bíblico da palavra, a qual já tinha sido instruído para que eles permanecessem nessa fé, nessa instrução, que passassem de geração a geração, e o rei, então, aqui nesse momento, Josafá, ele consegue, através da pregação, do ensino da palavra do Senhor, como nós podemos observar no versículo 9, ou seja, que ele ensinou, né, em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, e percorria todas as cidades de Judá e ensinava ao povo. Então, isso foi um marco do ensino cristão, e veja que houve um reavivamento, houve uma mudança de curso na história naquele momento, a ponto de que a palavra do Senhor foi, então, o ponto de partida ali para restaurar o reino. Da mesma forma com o texto de Neemias 8, onde as pessoas se alegraram ao ler, ao escutarem, né, a palavra do Senhor ser lida, né, em praça pública. E eles se alegraram grandemente. No nosso texto áureo de hoje, do Romanos 12, versículo 7, você pode acompanhar comigo na tela, diz o seguinte: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, nós podemos observar como é importante o ministério do ensino. Como é importante que a igreja possua professores, um corpo de professores, de mestres, de doutores, que entendam a palavra do Senhor, para que os alunos possam ser abençoados e também possam crescer nesse conhecimento e nesse crescimento da palavra do Senhor. Nós podemos destacar a importância desse ensino. Em primeiro lugar, né, nossa igreja, ela herdou nessa estrutura litúrgica, né, do Antigo Testamento, né, onde se ensina a palavra do Senhor através da leitura dela, através da leitura da Bíblia, e a gente vê que essa importância desse ensino, ele abrange gerações tanto futuras como presentes. Como podem ver na nossa tela, né, em Deuteronômio 11, 19, a ordenância de Deus para que nossos filhos, né, sejam ensinados, né? Eu vou ler aqui o versículo para que os irmãos meditem em suas casas, onde Deus fala: ensinem-as a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Então a gente percebe que há uma importância do ensino cristão para gerações futuras, para que elas possam andar no caminho do Senhor, para que elas possam a todo tempo estarem em comunhão com Deus através da sua palavra. Josué 4, 21 e 22 disse o seguinte, que no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Então a gente vê Deus convidando os líderes cristãos e todas as famílias a ensinarem a seus filhos e às gerações futuras a guardar a palavra do Senhor, a guardar os seus feitos, a observar os seus decretos e tudo aquilo que Deus estava fazendo pelo povo. Então, as gerações futuras, nós devemos a elas o legado de falar, de mostrar. Por exemplo, nesse contexto de pandemia, isso é algo que vai marcar o futuro das gerações betelinas, né? Vamos usar aqui a palavra do pastor Moab. Então, é importante que possamos ensinar os nossos filhos, você pai, você mãe, a ensinar seu filho os grandes feitos de Deus, né? E vamos passar para o próximo tópico, onde a gente vai falar um pouco sobre essa geração presente. Em Romanos 15, verso 4, diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos, o que, irmãos? Nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, retenhamos a nossa esperança. Então, o ensino da palavra do Senhor, ele faz com que o crente retenha no seu coração a esperança desse Deus maravilhoso, das suas promessas, dos seus grandes feitos. Então, Paulo exorta aos nossos irmãos lá em Romanos de que eles, de forma com perseverança, com bom ânimo, ensinassem, mantessem ensinando o que foi escrito, o que já tem acontecido àquelas gerações presentes. Então, há uma necessidade tanto para gerações futuras como para as gerações presentes
que esse ensino da palavra do Senhor seja mantido, seja firmado nas estruturas das escolas bíblicas, dos nossos cultos. Um dado interessante é que a escola bíblica é algo que foi criado há séculos, né? Data do século XVIII, a criação da escola bíblica, né? Onde lá na Inglaterra começou-se a ensinar crianças e daí passou-se a ter forma de escola bíblica estruturada nas igrejas. Aqui no Brasil, por volta do século XIX, né, começou digamos que essa caminhada, né, de escola bíblica, e hoje são centenas de escolas bíblicas espalhadas pelo mundo todo. Um dado de 2010 acerca disso é que existiam centenas, milhares de escolas bíblicas, cerca de 120 milhões de escolas bíblicas, e daí a grandiosidade da importância dessa modalidade de ensino, né, a escola bíblica. Então, esse ensino, nós precisamos então ver de por quem esse ensino foi dado, né? Veja, no tópico 4, a gente vê que o ensino é um dom dado por quem, irmãos? Por Deus. Em Romanos 12, 7, que é o nosso texto áureo, Paulo diz, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Que haja uma dedicação, que haja o ensino. Então, nós passamos a perceber que Deus dota a igreja desse dom para que a igreja possa ser edificada através dele, né? Então, todo esse contexto de ensino também está atrelado com a grande comissão, né? Nós precisamos entender que não basta somente ir, né? Conforme Romanos 8, conforme Mateus 28, do verso 19 ao 20. Cristo disse o seguinte, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E preste atenção, irmãos. E Cristo diz, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Então, nós temos uma grande percepção de que há uma urgência em ir, em pregar o evangelho, essa questão do ir, de fazer discípulos. E Cristo deixou bastante marcado nas escrituras a ideia de ensinar. Ensino, porque não adianta somente irmos, mas o ensino vai fazer com que produza um fruto eficaz no coração dessa pessoa que está recebendo a palavra de Deus. Então, um ponto a se ponderar, a percebermos, é que o Espírito Santo, ele ensina e faz lembrar o homem, né, o cristão, de tudo aquilo que tem aprendido, do que tem visto, do que tem vivido, né? Conforme lá em João, capítulo 14, 26, onde João diz, mas o conselheiro, ou seja, falando a respeito do Espírito Santo, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Então, entra aqui uma grande questão interessante, né? De que o Espírito Santo, ele tanto nos ensina também, como nos faz lembrar aquilo que já foi ensinado. Às vezes a gente podemos nos perguntar quantas mensagens, quantos sermões já foram pregados e quantas escolas bíblicas já participamos e podemos dizer, não, eu não aprendi nada. Na verdade, irmãos, nós não podemos dizer isso. Tudo é como uma refeição que você fez. Você pode até não lembrar o que você comeu há 10 anos atrás, na hora do almoço, ou em um domingo qualquer que já passou. Mas você fica a lição de que aquilo que você se alimentou, lhe nutriu e lhe dá força para estar no presente momento de pé. Então, da mesma forma, o Espírito Santo, ele faz lembrar tudo aquilo que já foi nos ensinado, tudo aquilo que já vivemos e vivenciamos na presença de Deus. Então, onde ensinar, né? No templo, de casa em casa. Era assim que os cristãos, em Atos 5:42, viviam. Paulo diz, Atos diz que todos os dias no templo, de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, eles viviam no templo, nas casas, pregando que Jesus Cristo, proclamando que ele era o Cristo, ou seja, o enviado de Deus. Então, nós não podemos perder esse foco, né? O ensino dentro do templo, ou seja, na igreja, é de que Jesus Cristo veio para salvar, redimir, nos apontar um caminho de santificação. E a mesma forma de casa em casa. Para quê? Para que aconteça de que haja firmeza nas pessoas que estão ouvindo o evangelho, né? Paulo diz a Timóteo, no capítulo 4, verso 10,
de que se trabalhamos e lutamos porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, ordene e ensine estas coisas. Então, o trabalho, Paulo ensinando, né, o jovem a Timóteo, a essência do trabalho cristão, né, que era para colocar a esperança do Deus vivo, né, como o Salvador de todos os homens, especialmente naqueles que creem. E ele ordena que Timóteo ensine estas coisas, ou seja, ensinar o evangelho. Então, para que haja uma firmeza nos corações daqueles que ouvem. Da mesma forma, esse ensino vai produzir o quê? Homens fiéis que ensinem o quê, irmãos? Outros homens. Então, tanto na nossa casa, né, como você que está me ouvindo, pai ou mãe, que tem a obrigação de ensinar, né, o dever de ensinar seu filho os caminhos do Senhor, justamente todo esse processo que você vem tendo, ele vai ser justamente para que produza homens e mulheres fiéis que possam estar capacitados para ensinar outros homens e mulheres a serem fiéis. Então, Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, há um fluxo, né, podemos dizer assim, de que você aprendeu, você foi instruído, você conseguiu entender algo sobre o Evangelho, é que você seja capaz também de ensinar isso a outras pessoas. É de suma importância de que passamos a falar do que temos visto e ouvido, né? O que Paulo também diz, lá em Atos também diz a respeito desse versículo, de falar do que temos visto e ouvido. Então, a partir do momento em que a palavra do Senhor nos alcançou e passamos a ser homens fiéis, nós também conseguimos, através da palavra do Evangelho, ensinar outras pessoas a serem fiéis também a Deus. Então, esse, irmãos, é digamos assim, de forma ampliada, é um pouco do que nós chamamos de importância do ensino. O ensino ele começa dentro do próprio lar, né, dentro do lar cristão. E é de suma importância de que o pai, a mãe que está ali à frente, né, encabeçando a educação de seus filhos, a educação religiosa, tanto religiosa como secular, que eles sejam pessoas que são capazes de ensinar. Então, como que você vai se tornar uma pessoa capaz de ensinar? Lembre-se, para gerações futuras, Deus ordena que você ensine a palavra de Deus. Para gerações presentes também. É um dom que Deus deu aos homens para que edifiquem a igreja, edifiquem a si mesmo através do conhecimento da palavra do Senhor, e que a vida missionária não basta somente ir, a ideia não é somente ir, mas é sim ensinar, pregar o evangelho, ensinar todas as coisas que Cristo mandou, com que os homens guardassem, que eles perseverassem na fé. Então, a gente consegue ter uma visão geral de tudo isso e conseguimos refletir sobre muitas coisas. Nesse ponto de que precisamos aprender sobre a palavra do Senhor e também a ensinar outras pessoas sobre ela, nada melhor do que buscar o conhecimento do Senhor, e para isso nós vamos analisar o texto lido, lá em 2 Crônicas 17, do verso 1 ao 10. Se você for para a tela da nossa aula, o autor da nossa revistinha, ele faz uma citação aqui interessante, né? Ele diz que o ministério de ensino é uma das bases para instruir o cristão no caminho certo. Como ministério da igreja, precisa estar nas mãos de pessoas capacitadas e serem exercido em envolvimento com o pastoreio e com o louvor, com a intenção de consertar atitudes e exortar no bom caminho. Então, esse é um grande resumo do que o ensino da palavra serve, né? Esse é um ministério à parte que deve funcionar de forma exemplar dentro da igreja. Porque se tivermos uma educação cristã boa, de qualidade, vamos produzir também crentes que são fiéis ao Senhor, que buscam agradá-lo e sendo fiéis em suas vidas, no seu comportamento, em sua vida pessoal, particular,
porque não pode existir uma dicotomia, né? Uma separação entre ser cristão e ser, por exemplo, um profissional da área da saúde, sendo que você é um cristão por totalidade. Então, a Bíblia ensina isso, né? Nós não mudamos com relação a cada ambiente que vivemos. Então, a palavra de Deus ele vai nos ajudar, né? Nos instruir justamente a entender toda a vontade do Senhor para nossas vidas. Nesse texto aqui, né, de Josafá, né, o cuidado que ele teve em instruir o povo, nós podemos perceber que essa atitude de Josafá trouxe para o povo um crescimento espiritual. E como foi que esse crescimento espiritual aconteceu? Josafá ele promoveu o ensino da lei em todas as cidades do Reino do Sul. Então, veja que essa promoção do ensino de Deus, né, da palavra do Senhor, fez com que houvesse ali um crescimento espiritual em todo o povo, né? E o que foi que essa atitude de Josafá fez? Ela combateu, né, os cultos idólatras, lá em 2 3 ao 6, e fez com que houvesse esse crescimento espiritual. Então, ele se valeu dos recursos, né, por ser o rei, e enviou líderes qualificados para que ensinasse a palavra do Senhor. Então, ele combateu a idolatria, ele combateu as falsas doutrinas, e para que a gente possa ter uma ideia, nós podemos aplicar isso à nossa vida cristã, né? Como igreja, como escola bíblica. Nós estamos provendo uma educação, né? Um ensino da palavra de Deus entre os crentes da igreja, né? Ou seja, nós estamos buscando alcançar os irmãos de forma a ensiná-los através da palavra do Senhor, todos os mandamentos de Deus, aquilo que Ele pediu para que cada um de nós obedecêssemos. Então, contextualizando para o tempo de hoje, nós podemos nos perguntar: será que estamos utilizando as redes sociais para alcançar pessoas no Brasil, no mundo, na nossa região, nossos vizinhos? Ou nós estamos ligando mais para divulgar aquilo que somos no sentido profissional ou somente particular? Sendo que, tendo em vista hoje, nesse contexto de pandemia, o mundo está voltado para as redes sociais, né? E às vezes nós não usamos ela como convém. Então, isso é algo que nós podemos contextualizar. Outra contextualização é de que podemos nos perguntar: há algum tipo de idolatria que precisa ser combatido em nossa vida, no meio da nossa igreja? Ou seja, há algo que está nos tirando do foco de Deus e nos levando para distante dele? Então, tudo isso, quando nós lemos o cuidado que o rei Josafá teve em instruir o povo, nós podemos nos questionar. Podemos questionar, inclusive, se a igreja está investindo em líderes preparados para que ensinem a palavra de Deus com qualidade. E tudo isso deve ser buscado, irmãos. Tanto essa promoção da palavra de Deus, como essa avaliação, né, essa introspecção, olhar para o interior e perceber se tem alguma coisa que está nos afastando de Deus e colocarmos a palavra do Senhor em primeiro lugar como ensino, como instrução, e abandonar qualquer idolatria que está nos afastando dele. E perceber quão importante é termos líderes preparados que ensinem a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você a olhar para um outro texto, né? Ou seja, mais um cuidado, digamos assim, né? Acerca de instruir o povo sobre a palavra do Senhor. Nós podemos ver as ações de Esdras e Neemias. Como os irmãos bem sabem, Esdras, escriba, Neemias foi governador, eles foram quem restaurou, né, o templo, né? O templo estava totalmente em ruínas. Eles foram enviados lá por Deus para restaurar, para poderem mais uma vez cultuar naquela cidade que estava desolada. E é interessante de que o ensino que foi pregado, né, ele foi recebido com grande alegria e todo o povo ficou maravilhado com aquelas ações que foram formadas, que os inimigos de Deus tentaram, né, não deixar Neemias e Esdras reconstruir o templo, reconstruir o muro. Houve todo aquele contexto de dificuldade, mas o que perseverou
no final, foi a grande e poderosa mão de Deus que estava com Neemias, estava com Esdras, estava com seu povo, e eles, sabiamente, instruem aquelas pessoas na palavra do Senhor, e é interessante como houve alegria no coração daquele povo, e eles reconheceram o erro, e naquele momento foi restaurada, e eles começaram a viver de forma agradável de novo a Deus. Então é interessante avaliar essas atitudes de Esdras e Neemias, lendo o texto bíblico lá de Esdras, lendo o texto bíblico lá de Neemias, capítulo 8, verso 12, gostaria de ler aqui para os irmãos, se você pode aí me acompanhar nessa leitura, nós vamos ler o capítulo 8, onde vamos tratar do momento em que Esdras lê diante do povo a palavra de Neemias, capítulo 8, do verso 1 ao verso 12. Nós temos esse grande momento, ao qual eu vou ler nesse momento. Diz o seguinte: um mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem, na praça, diante da porta das águas, disseram a Esdras, trouxe o livro da lei de Moisés. E o Senhor tinha prescrito a Israel. Veja aqui uma orientação de como foi feito, né? Foi escrito, e quem tinha prescrito esse livro a Israel, ou seja, dado esse livro, essas ordenanças, foi o próprio Deus, né? No versículo 2, diz Esdras, o sacerdote, trouxe mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam, era o primeiro dia do sétimo mês. Deu no livro, diante da praça, está a fronteira da porta das águas, desde a alva ao meio-dia. A gente vê aqui um tempo, né, de qual foi lido esse texto, né? Desde o amanhecer, né, ali horas do dia, né, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, até o meio-dia. Então, pode estimular aí 5, 6 horas de instrução, de ação, de lendo os preceitos de Deus, né? Aí ele segue, né, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo, os ouvidos atentos ao livro da lei. Uma coisa que se percebe, um destaque aqui, é que eles tinham ouvidos atentos, nesse momento, sobre muitas vezes como está sendo nosso culto pessoal, né? Faz algum tempo que não nos congregamos, não estamos juntos, mas você relembrar quando você estava no templo, a reverência à palavra do Senhor, a atenção ao que está sendo dito, tudo aquilo que está sendo feito naquele momento do culto, qual a importância nós temos dado, né? No versículo 4 segue e diz o seguinte: Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E à esquerda, Pedaías, Misael, Malaquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima deles, abrindo ele. Todo o povo se pôs em pé. Mais uma vez, nós vemos um contexto da leitura da palavra do Senhor e mais um contexto de reverência, né? Ficar em pé diante da palavra do Senhor, em reverência a ela, isso varia de igreja para igreja, né? Ou de pregador para pregador. Alguns, quando vão ler a palavra do Senhor, pedem para que os irmãos fiquem de pé em reverência à palavra, outros não. E o que vale frisar é justamente essa postura de reverência do nosso coração diante de Deus, né? Às vezes nós podemos estar de pé ali, mas com o coração totalmente voltado contra Deus. Devemos voltar primeiramente o nosso coração para Deus, para que possamos ter essa postura agradável diante de Deus. No versículo 6, Esdras continua, né? E ele bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém. Amém. E levantando as mãos, inclinando-se, adoraram ao Senhor, com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Zorabade,
Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. O povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, escriba e sacerdote, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes e gorduras, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, é fantástico ver como a leitura pública da palavra trouxe uma mudança espiritual na vida das pessoas. E contextualizando para hoje, quando Neemias e Esdras estão diante do povo, ensinando que o abandono, que eles tinham abandonado a lei do Senhor e estavam voltados para as práticas de idolatrias e precisavam se reencontrar com o Senhor, voltando-se para Ele, nós podemos perceber que hoje, muitas das vezes, nós temos irmãos crentes que estão afastados da igreja, da palavra de Deus. Precisamos urgentemente alertar essas pessoas sobre o risco que estão correndo. Então, a frieza espiritual, ela começa no primeiro momento, quando nós nos distanciamos totalmente de Deus, né? E uma das formas de se distanciar de Deus é parar de ler a palavra dele. Então, hoje, nós podemos refletir com qual frequência temos lido a palavra do Senhor, com qual frequência temos orado, com qual frequência estamos na presença de Deus. Então, é necessário que fazemos uma reflexão acerca dessas coisas, né? Quando Esdras ele promoveu a leitura do Pentateuco em praça pública, foi um ato solene. Levou todo o povo a chorar. Interessante. E muitas das vezes na igreja, no seio da igreja, quando estamos promovendo a leitura da palavra, o que tem efetivado na nossa vida? Qual sentimento nós temos gerado quando se ouve a palavra do Senhor? Será que, uma pergunta pessoal para que a gente possa meditar em nossas casas, será que ainda nos emocionamos ao ler a palavra de Deus? Eu me lembro do momento da minha conversão de que eu me emocionava ao ouvir a palavra do Senhor. Mas, com o passar do tempo, às vezes nós nos deixamos nos levar por essa rotina louca que temos e, às vezes, acabamos de negligenciar até mesmo a leitura da palavra. E percebemos o quanto é ruim, o quanto isso causa de prejuízo na vida cristã. Perceba de que, talvez o que eu estou falando sobre a emoção, ao se ouvir um texto bíblico, talvez muitos estejam se perguntando, eu acho que eu vivi já isso. Ou então eu quero viver isso. Então, é necessário que faça essa reflexão, seja feita essa reflexão. E será que eu me emociono ao ouvir a palavra de Deus, ao ler o Evangelho, ao ler as Escrituras, e assim, então, poder edificar a minha vida através dela? Então, fica aqui um grande ensinamento sobre esse cuidado que Esdras e Neemias teve ao instruir todo o povo. Nós vamos entrar agora num contexto de familiar, né? Onde o autor da revista trata do cuidado que José e Maria teve ao instruir o menino Jesus. Nós sabemos que Cristo era 100% homem, como também 100% Deus. Mas há uma vida, há um contexto familiar ao qual Jesus Cristo estava inserido. Ele tinha irmãos, ele seguia regras da sociedade, dentro daquele contexto, lógico, que não fosse ferir os princípios éticos do reino. E Cristo, ele foi instruído, assim como toda criança foi circuncidado, foi apresentado no templo. E o evangelista, ele cita 2 vezes que o menino Jesus, ele crescia em sabedoria e graça. E esse crescimento, né, essa preocupação com a instrução de Jesus, o autor do Nossa Revistinha, ele destaca esse cuidado que José e Maria teve com o menino Jesus, né? Então, há uma reflexão para a igreja hoje que, da mesma forma, deveríamos nos preocupar com a educação cristã dos membros da igreja, né?
de como eles estão desenvolvendo a sua fé, de como eles estão crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Assim também como os pais devem se preocupar com os seus filhos, né? Com o legado cristão que estão deixando para os seus filhos. Jesus, ele foi levado, assim também como seus irmãos, até a sinagoga para serem ensinados por mestres de crianças, né? A gente vê o ensino cristão ali, o ensino naquela época do contexto da Judéia ali, de Jerusalém, e a gente entende de que muitas famílias faziam isso, né? Levavam seus filhos para as sinagogas, procuravam os mestres, doutores da lei, para que ensinassem seus filhos a palavra do Senhor, né? Então a gente vê também a importância, mais uma vez, do ensino bíblico, né? Na vida do cristão, né? Então a gente pode contextualizar e nos perguntarmos, né? Como está sendo esse contato, né? Das crianças, né? Da nossa igreja com o ensino bíblico, né? Nós temos escolas bíblicas para várias faixas etárias, né? Desde crianças pequenas até jovens e adultos. A igreja ela se estrutura para poder suprir esse ensino, né, de forma ordenada, de forma a seguir uma lógica. Por isso que se compra revistinhas, por isso se investe em maneiras de ensinar a palavra do Senhor, de forma que as crianças estejam esse contato, né? E uma pergunta é que podemos fazer, né? Será que temos ensinado as crianças, né? Uma coisa que o autor ele frisa na revista é que a infância é onde se aprende tanto coisas para o bem como para o mal, né? E o que vai marcar a trajetória dessa criança é o que ela vai aprender, o que ela tem sido instruída a fazer. Então, é muito importante de que os pais reflitam no ensino cristão dos seus filhos. Outra pergunta que podemos fazer é que exige que esse pai, essa mãe, ela também se envolva a querer entender, querer aprender o evangelho, para poder ensinar a seus filhos, né? A estar qualificados, né? A ensinar o evangelho verdadeiro a seus filhos, né? Por isso a importância de toda a família frequentar a escola bíblica, né? Cada um em sua classe, aprendendo da palavra do Senhor, frequentando os cultos bíblicos, procurando irmãos mais velhos, procurando o pastor para tirar dúvidas sobre conflitos teológicos que possa haver no momento da nossa aprendizagem. E interessante de que isso deve ser buscado, né? Isso deve ser vivido. Uma igreja sadia, ela vive esse constante crescimento, esse constante aprendizado, né? Então, ao passo de que a igreja ela vai aprendendo a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai sendo ensinada, as pessoas vão crescendo e, consequentemente, famílias fortes vão se estruturando também. Algo que podemos comentar mais sobre esse contexto bíblico do ensino é sobre a vida de Jesus, né? Antes de falar sobre Saulo e Barnabé, é importante que possamos olhar para os ensinamentos de Cristo e como ele ensinou seus discípulos, a maneira, suas atitudes de ensinar seus discípulos, como isso repercute até hoje e também como isso é importante. Cristo ele ensinou de diversas formas, né? Cristo ele ensinava por parábola, ensinava de forma pessoal, de forma coletiva. E como Cristo ensinava? Quais foram as atitudes que Cristo tomou diante dos seus discípulos que fizeram com que eles aprendessem a palavra de Deus e guardassem em depósito em seus corações? Um primeiro ponto que podemos observar é que Cristo ele ensinava através do seu exemplo pessoal. Cristo, em diversos momentos, foi provado, testado pelos escribas, e muitas das vezes os escribas se maravilhavam com a postura de Cristo diante daquelas situações. E Cristo, com seu exemplo, ensinava aos seus discípulos ali. Um dos pontos que podemos perceber também é que ele delegava tarefas, ou seja, a ideia de aprender fazendo. Ele, por muitas das vezes, delegou tarefas aos discípulos para que eles fossem, pregassem, que eles fossem fazer determinadas coisas. E essa delegação de tarefas fez com que os discípulos também aprendessem, porque a ideia do ouvir e praticar. Eles ouviam aquilo que Cristo estava ensinando e, consequentemente, através de tarefas, eles aprendiam também o Evangelho. Um dos momentos que a gente pode ver em Mateus 28, 19 e 20, quando ele manda com que eles vão a todos os lugares ensinando, essa forma que, quando se ensina, você vai aprendendo mais.
né? A ideia de aprender ensinando também, né? Então, outra forma é que Cristo ele usava uma linguagem acessível ao povo, né? Muitos dos seus discípulos eram pessoas com baixa instrução, né? Pedro era pescador, muitos eram pescadores. A grande maioria das pessoas que ouviam a Cristo estavam num contexto social bem precário, né? Eles não tinham tanta instrução, tanto conhecimento, eram pobres, mendigos, pessoas que estavam afastadas do convívio social, era um leproso, era uma pessoa que estava com alguma enfermidade que o distanciava, né, do convívio social, e ele usava linguagens acessíveis para alcançar aquelas pessoas. Outra forma é, como eu já falei aqui, através das parábolas, né, ou seja, a aplicação prática, né, através de ilustrações. Cristo fazia avaliações objetivas e, além de ter uma autoridade pessoal que prescindia todo o ensinamento de Cristo, né, ele foi dotado dessa autoridade dada por Deus. E algo que chamava bastante atenção no ensino de Jesus era a paciência e a compreensão dele. Ele olhava para o ser humano e via, né, entendia as suas necessidades, como Mateus 11, onde ele chama, né, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, Cristo ele compreendia os anseios das pessoas que estavam ali ouvindo, e a ponto até mesmo de confrontá-las. Quando ele pôs à prova os que queriam segui-lo, ele confrontou aqueles homens, né? Então, o preço do discipulado, de seguir a Cristo, foi posto à prova pelo próprio Cristo, né? Quando questionaram ele acerca de quererem ir enterrar um pai, quererem porque tinham casado recentemente, ele disse não. Então, o seguir a Jesus Cristo, né? Aquelas pessoas que estavam próximas a ele, eles estavam ensinando a elas ao reino, né? A vontade de Deus e o evangelho, a qual depois os discípulos passariam a difundir, né? A instruir outras pessoas. E como vemos em Atos é dividido ali em dois momentos, né? O primeiro momento, no contexto histórico, onde Pedro é o principal apóstolo ali, liderando a igreja. Depois entra Saulo, né? Que se converte e vira Paulo, né? Mais na frente, e vira todo esse contexto, organizando as viagens missionárias. E entra em contexto ali Saulo e Barnabé, né? Em Atos 3, né? Interessante que o autor ele coloca na revistinha, né, que o Ministério do Ensino ele também é um ministério missionário. Quem consegue ensinar a palavra de Deus a uma pessoa, exortá-la, também consegue mostrar as verdades da salvação a ela. Então, a palavra de Deus ela serve para a edificação do próximo, serve para que ela também compreenda e esclareça acerca de dúvidas sobre a vida, sobre o cotidiano, e que ela possa ser instruída e ter uma visão diferente do que ela tem agora. Então, o dom de ensino ele é voltado tanto para dentro da igreja, como também para fora, de forma a ajudar as pessoas a ampliarem, né, a sua visão e a sua fé. Então, esse é um contexto ao qual Jesus, né, estava inserido, né? E os apóstolos, eles seguiram os ensinos de Jesus, seguiram a instrução, né, dando instrução às pessoas, até formarem o que temos hoje a igreja, né, como instituída como um centro de ensino geral, né, para os cristãos, né? A igreja ela é um ponto interessante de que na nossa lição nós pensamos, é importante ser ou ir à igreja, né? Nós sabemos que somos a igreja de Deus, né? Somos como um organismo vivo. A igreja não é composta por tijolo, cimento, cerâmica, não. Ela é composta por gente. Então, nós somos a igreja de Deus. O autor frisa que é interessante que a igreja ela desenvolva um programa de educação que tem como objetivo ajudar no conhecimento bíblico e no amadurecimento da fé. Cada oração, cada atitude, cada decisão, a convivência, esse apanhado de coisas, ele constitui o Ministério de Ensino. Então, o Ministério de Ensino não é uma coisa só, é um conjunto de coisas. Desde uma oração, a uma atitude, a uma decisão, aquela convivência, a maneira de como tratamos uns aos outros, de como vivemos ali em comunidade, tudo isso está envolvido no ensino, né? A grande questão do ensino
está justamente na ideia do exemplo pessoal, né? Assim como Cristo dava o exemplo pessoal, nós, como cristãos, temos que dar esse exemplo pessoal, né? Então, é importante que essa herança bíblica de testemunhar Cristo, testemunhar de forma exemplar a palavra do Senhor, ela siga de geração em geração e que isso vai ter uma base muito forte no ensino. O que podemos entender, de forma geral, nós já estamos caminhando para nosso momento de debate, né, no nosso grupo, e é olhar o foco que essa lição tratou, né? O autor ele frisa alguns pontos, como, por exemplo, que aquela consciência de celebração do ensino bíblico, a qual Esdras, Neemias, lá, quando o rei Josafá leu a palavra do Senhor para o povo, ela deve ser digna de nota, deve ser ressaltada, né? Devemos celebrar. Hoje nós estamos, cada um em sua casa, separados da convivência cristã ali no templo, mas juntos aqui através dessa ferramenta. Interessante de que essa celebração, essa alegria de ter recebido esse estudo bíblico, de compartilhar um pouco com vocês, do Evangelho, né, através dessa ferramenta, deve ser motivo de alegria, né, para todos, né? Imagine se não tivéssemos como nos comunicar, né? Como é que seria? Provavelmente Deus traria outra solução para nós, né? Mas o que devemos lembrar é de que a leitura da palavra do Senhor, esse ensino bíblico, deve ser envolvido, deve ser orientado e, quando recebido, deve provocar uma grande alegria no nosso coração. Outro ponto interessante é que, como bom seria que todos os crentes entendessem e valorizassem as suas escolas bíblicas. Como eu já disse, a escola bíblica é algo centenário. Ela surgiu com a ideia de educar crianças abandonadas, depois surgiu para o seio da igreja como instrumento de ensino da palavra de Deus, e hoje se estendeu para todo o movimento cristão como base, né, ensinadora da palavra do Senhor, né? Então, eu lembro muito do pastor Alex, quando ele chegava, muitas vezes se referia ao culto de domingo à noite, ele dizendo que gostaria de ver o domingo pela manhã da mesma forma que está lotado domingo à noite, né? Ou seja, pessoas que estão sedentas, procurando o ensino, procurando conhecer mais de Cristo, provavelmente produzirão um impacto bem maior na sociedade, em suas vidas, né? Então, as escolas bíblicas, elas têm como função esclarecer acerca das Escrituras, né? Isso é um ponto importantíssimo, né? Não podemos perder de vista o foco de ensinar a palavra do Senhor. Outro ponto é que o Ministério de Ensino ele também é um ministério missionário. Como vimos, quem consegue ensinar uma pessoa sobre a palavra ou exortá-la, ela também consegue mostrar a verdade da salvação. Então, isso você pode aplicar muitas vezes na sua família, com aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Pode esclarecê-las acerca de algum comportamento que eles têm. Então, é algo que deve ser buscado, né? Outro ponto a observar é quanto mais sabedoria vinda do alto, mais nossa vida deve se encher da graça de Cristo. Então, não há como crescermos em sabedoria se buscarmos coisas terrenas somente. As coisas que vêm do alto são importantes para sabermos discernir a palavra do Senhor. E quem nos instrui? É o próprio Espírito Santo. É Ele que nos faz lembrar de tudo que já aprendemos e tudo que já vivemos. Então, o autor ele frisa mais um ponto quando ele diz que quem tem a sabedoria de Deus deve primar pela humildade, mansidão e falta de vaidade. E isso, irmãos, é algo, uma nota, isso deve ser digno de reflexão para nós. Muitas das vezes nós nos denominamos crentes maduros, crentes que já têm uma jornada, uma vida cristã extensa, com 10 anos de convertido, 15 anos de convertido, e muitas das vezes nós dizemos para nós mesmos, eu já ouvi irmãos dizer isso para mim, né? Eu perdi um pouco da vontade de ir para a escola bíblica, porque às vezes fica algo cíclico, né? Repetitivo. Vai falar sobre ministério cristão mais uma vez, vai falar sobre salvação mais uma vez, e nós acabamos de perder o foco na humildade, na mansidão, na falta de vaidade, e entendemos que cada oportunidade de aprender da palavra do Senhor é uma oportunidade única, uma oportunidade diferente.
cada vez que a palavra do Senhor é lida em público, ela provoca transformações, ela alcança pessoas e transforma vidas. Então, um crente que se diz maduro, ele jamais vai dizer que não necessita de instrução, de ir para a escola bíblica, de ir para um culto de oração, de estar presente nos cultos à noite. Então, eu temo muito, pelo esse contexto que nós estamos vivendo, essa experiência. Já se falava há muito tempo sobre os desigrejados, né? Pessoas que queriam estar nas suas casas, né? E congregar, né? E é interessante que a visão bíblica é de que os cristãos devem estar juntos, unidos, perseverando em oração e não cada um em seu lugar, porque é nesse contato físico, é nessa experiência pessoal que há o crescimento, há o aprendizado. Então, não descartando que você pode aprender a palavra do Senhor em sua casa, nas suas leituras, nos seus devocionais. Não levem por esse lado, de forma alguma. A leitura individual da palavra, os estudos pessoais, porque existem estudos pessoais, né? Às vezes o professor está falando sobre o Ministério do Ensino, mas no momento da aula surgiu uma dúvida sobre esse contexto histórico da divisão do reino de Israel em norte e sul. Então você pode, de forma isolada, de forma pessoal, estudar sobre esse contexto e crescer, né? E também instruir outras pessoas e ajudá-los a entender também esse contexto. Então, é válida também o ensino individual. Mas o que eu estou primando aqui é de que a falta de senso, quando se diz, olha, eu não preciso ir para uma escola bíblica, eu não tenho o que aprender, bom, isso deve ser repensado, deve ser questionado nos nossos corações, se realmente isso vem de Deus ou é uma intenção do coração humano. Para finalizar, o autor da nossa revista, ele dá alguns tópicos para que a gente possa tomar uma atitude diante delas, né? Eu vou ler elas na íntegra aqui, você está me acompanhando aqui pela tela. E ele diz o seguinte: alguns crentes têm apenas alguns livros da Bíblia e outros apenas algumas partes. Mas você, pela graça de Deus, vive num país laico, respeitoso com a fé cristã e permissivo com o estudo e a pregação da Bíblia. Ou seja, ele traz esse contexto, essa liberdade que nós temos de ter acesso à palavra do Senhor. Seja de forma eletrônica, seja um livro impresso, seja na nossa escola bíblica, seja onde for, a gente tem uma facilidade imensa de ter acesso à Bíblia. Hoje, com os smartphones, você vai lá, abre o seu aplicativo, marca, seleciona versículos, copia, ou seja, há uma infinidade de possibilidades de ter acesso à palavra de Deus. E ele faz um questionamento. O que você tem feito com toda essa liberdade? Porque realmente, como ele fala, é uma liberdade, nós temos essa liberdade. E ele questiona mais. Você tem ido à sua igreja? É até uma pergunta que nos remete a uma resposta logo imediata. Por essa ocasião, nós estamos impossibilitados de irmos. E ele diz outra coisa. Tem se dedicado ao estudo bíblico? Ou seja, realmente a palavra, quando ele usa dedicação, o estudo bíblico, ele parte do pressuposto que é necessário. Por isso que você deve vencer a preguiça, o sono, de acordar aos domingos pela manhã, o cansaço de muitas vezes essa rotina louca que nós vivemos com o nosso trabalho, com a nossa rotina de estudo secular, e vencer todas essas barreiras para se dedicar ao ensino bíblico, porque é ela a base de tudo aquilo que nós compreendemos. É pela ótica cristã que nós olhamos o mundo. Então, a nossa cosmovisão, ela vem da Bíblia. Se nós não temos a comunhão com a palavra do Senhor, se não buscamos aprender, se não nos dedicamos ao estudo da palavra de Deus, provavelmente essa nossa visão será comprometida. E ele faz mais um questionamento. Tem buscado crescer em Deus por meio da meditação da sua palavra? Ou seja, é uma convocação chamada a leitura bíblica da palavra de Deus, meditar nas palavras do Senhor. Ele diz mais, está na hora de tomar uma atitude, está na hora de você se posicionar e se engajar no estudo da Bíblia. Então, são palavras dele, mas que eu faço palavras minhas, ou seja, sempre que existe um fio condutor, né? Aquele que nos conduz para perto de Jesus, perto de Deus, perto da palavra dele. E muitas das vezes esse fio condutor ele é rompido ali, a gente tenta de certa forma deixá-lo de lado, mas sempre lembrarmos de que precisamos estar conectados com Deus, ligados à sua palavra, buscando o ensino da palavra. Então, em suma, irmãos, nós precisamos ter em mente algo,
que em todo canto o ensino está presente. Seja no lar, seja na igreja, seja fora da igreja, há um ensino. Mas que ensino nós estamos priorizando? Seja ele secular, seja ele cristão, o que precisamos entender é de que, a partir do ensino cristão, é que podemos transmitir o conhecimento para gerações futuras, é que podemos firmar gerações presentes em um testemunho fiel, um testemunho eficaz da palavra de Deus, e é como podemos transformar toda uma geração. Então, não adianta tentar outros meios que possa o homem inventar. O meio de crescimento espiritual está aí. Deus já instituiu, a palavra dele, é o ensino da sua palavra. Então, que possamos, nesse momento, dar atenção ao devido ensino e compreender a importância desse ensino na vida cristã e na vida pessoal de cada um. Então, nesse momento, eu vou encerrar minhas palavras, vou fazer uma oração e, em seguida, eu vou voltar para o canal aberto, onde a gente vai poder conversar pelo chat lá, né? E a gente vai ter como tirar algumas dúvidas e abrir para debates. O pastor pode participar, o Daniel, outros professores que estão presentes, e você também, querido aluno. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que nos ajude nessa caminhada da fé. Oremos assim. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento de aprendizado da tua palavra. Precisamos entender, ó Deus, que a tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz e ela consegue, ó Deus, penetrar aonde nenhuma outra coisa penetra, Deus, em nossas vidas, ó Pai. Que possamos dar razão e atenção para ela, Deus. Que possamos, através dela, modificar essa maneira de pensar e de viver. Cada família que foi alcançada através dessa reflexão, através desse ensino, ela possa produzir dentro do seu lar uma revolução no que diz respeito ao ensino cristão, que ela possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que possamos, nesse momento, passar por um reavivamento, pois nesse momento de confinamento, de isolamento social, será que estamos dando a atenção devida ao ensino, ao aprendizado da educação cristã em nossos lares? Estamos dando a palavra do Senhor, a aprender mais da sua palavra? Nesse momento, nossa oração é uma oração de entrega, ó Deus, ao teu dispor, para que o Senhor possa usar cada um conforme a tua vontade, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.